Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4. Quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. A oração e jejum são as formas mais eficientes de comunicação entre o ser humano e Deus. Nesta lição, definiremos o termo oração. Em segundo lugar, identificaremos os objetivos da oração. Como terceiro ponto da lição, compreenderemos as características da oração agradável ao Senhor. Analisaremos em seguida, no ponto número 4 da lição, o conteúdo da oração do Pai Nosso, ensinada pelo Senhor Jesus. E, finalizando o nosso estudo, definiremos o termo jejum. Item número 1 da lição: definição de oração. O que é a oração? A oração, ela é um ato de dependência daquele que ora com relação ao Deus único e verdadeiro, considerando que aquele que ora reconhece que Deus é transcendente e tem a capacidade de realizar todas as coisas, ou seja, nada é impossível para esta divindade, nada é impossível para Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz assim a palavra do Senhor: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. A oração, ela também é um ato de fé, pois aquele que ora, além de se colocar na dependência de Deus, crê por meio da fé que uma realidade já existe, ainda que não esteja materializada pela ação, então, da divindade. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 21, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 21, 22. E tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. A questão da fé. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nós temos uma definição bíblica do que seja a fé, o exercício da fé. Quando diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A oração também ela é um ato de comunhão com Deus, onde aquele que ora fala com e ouve o Senhor. E Deus fala com e ouve o cristão, estabelecendo então no cristão a oportunidade de conhecer aprofundadamente quem é esse incomparável Deus, sua vontade. Também a condição de dar-lhe graças e ainda a oportunidade de aprender sobre os ensinamentos divinos pela oração, priorizando então o reino de Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 33, vai dizer exatamente isto. Diz assim a palavra do Senhor: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, a comunhão com Deus deve ser
priorizada na vida de qualquer cristão, ou melhor dizendo, de todo cristão. A oração também, por último lugar, é um ato de adoração e de reverência ao Senhor, pois aquele que ora a Deus, ele não pratica a idolatria e cumpre fielmente os mandamentos do Senhor, em não ter outros deuses diante de si e nem adorar outros deuses, porque só adora um. De outro modo, aquele que murmura ora avessamente para o diabo, adorando. Quem é murmurador adora o diabo, desobedecendo então aos mandamentos do Senhor e pondo em dúvida os atributos de um Deus único, verdadeiro, onipotente, onisciente e onipresente. Isto é, desacredita de Deus quem murmura. Quem é murmurador está desacreditando de Deus. Portanto, a oração é um ato de adoração e de reverência ao Senhor. No item número 2 da lição, nós vamos falar sobre os objetivos gerais da oração. E nós temos basicamente dois objetivos mais amplos, né? De maior amplitude. O primeiro objetivo da oração é a intercessão. Jesus Cristo intercede por nós junto ao Pai, e como todos os homens debaixo do sol possuem necessidades materiais e espirituais, é imperativo, então, que nós oremos ao Senhor em favor de nós mesmos, dos amigos, da igreja, dos santos, das autoridades constituídas de governo, pelos homens e mulheres de Deus, pelos irmãos em Cristo, pelos inimigos, pela humanidade e tantas outras causas que requerem uma intervenção sobrenatural divina. Então tá aí. A oração, ela tem esse aspecto de um objetivo de interceder em favor de outrem. E na carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, no versículo de número 34, diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo de número 8, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. E também intercede por nós. Se Jesus intercede por nós, façamos a mesma coisa em oração. Vamos interceder por outrem, independente de qual seja a nossa relação com esta pessoa, até mesmo por desconhecidos. O outro objetivo é a ação de graças. Nossas orações verdadeiramente devem expressar a mais nobre virtude humana de gratidão, ou seja, de agradecer a Deus em tudo, sob qualquer circunstância, seja na bonança ou na tempestade que venhamos atravessar no decorrer de nossas vidas. Não existe outro Deus igual ao nosso, pois como poderíamos recompensar este Deus por nos ter dado gratuitamente a salvação e vida eterna? Este presente que Deus nos deu de salvação e vida eterna, nós não podemos, de forma nenhuma, recompensá-lo em nada, a não ser fazendo só uma coisa, entregando a nossa vida a Ele, totalmente a Ele. Então, e nesse caso, sempre quando entrar em oração, agradecer a Deus por tudo o que Ele fez, especialmente a salvação, a nossa salvação, e por tudo o que Ele faz e fará na nossa vida até o dia em que Ele virá buscar a sua igreja. No item 3 da lição, nós vamos falar sobre a oração agradável ao Senhor. Deus deseja que o ser humano ele se torne santo. Isso é uma
condição estabelecida na palavra do Senhor. E, nesse sentido, nós temos que viver em santidade e servir ao Senhor com alegria, de forma voluntária em adoração, em santificação e comunhão com Deus. Aquele que pratica a palavra de Deus pela atuação direta do Espírito Santo sobre si, consegue discernir qual é a vontade de Deus para a sua vida e não realiza orações que contrariam os preceitos divinos. Isto com absoluta certeza. A oração que traz em sua composição a humildade, bem como o arrependimento, a conversão daquele que ora, tem como resposta a inclinação dos ouvidos do Senhor a esta oração, para ouvir este clamor. Tem como resultado a concessão do perdão dos pecados. Tem como resultado bênçãos sem medidas, de forma abundante para aquele que ora. Um exemplo de uma oração em que nós temos estas virtudes da humildade, do arrependimento, de um coração contrito, tem como um exemplo base o que está escrito no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, no versículo 11 ao 14, melhor dizendo, que diz assim: Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Aleluia, amém. É importante que a oração ela seja, vamos dizer assim, impregnadas com essas virtudes de humildade, de arrependimento, de coração contrito, de adoração, que certamente o Senhor inclina os ouvidos ao nosso clamor. Como o quarto ponto da lição, nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. E, nesse sentido, Jesus, está escrito isso na Bíblia, que ele tinha o hábito de orar de forma incessante. E dentre as orações realizadas por Cristo, registradas na Bíblia Sagrada, uma é universal, ensinada aos seus discípulos, e é a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, ela tem o seguinte conteúdo, quando diz assim: Pai Nosso que estás nos céus. Deus, esta frase, Pai Nosso que estás nos céus, tem o seguinte significado: Deus é transcendente, ou seja, ele está acima de tudo, mas ele também é imanente, ele intervém na sua criação, ou seja, ele está acima da criação, transcendência e imanência, ele interfere, age na criação. Então, Deus é transcendente e é nosso Pai, ou seja, somos filhos de Deus. E isto é testificado no nosso coração pelo Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito. Então, Pai nosso que estás nos céus, significa isso. Deus é o nosso Pai e Ele está acima de toda a criação. Santificado seja o teu nome. Segunda frase
oração do Pai Nosso. Diz que Deus é santo e deseja que também sejamos santos, honrando o nome do Senhor pelo nosso ilibado comportamento moral, social e espiritual. Na terceira frase da oração do Pai Nosso, diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A nossa vontade pessoal, isso significa que a nossa vontade pessoal deve dar lugar à vontade de Deus, que é perfeita, demonstrando que dependemos unicamente do Senhor. Em seguida, nesta oração, vem a seguinte frase: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus é o nosso provedor. Logo, tudo que temos e tudo que somos vem de Deus. Ele é quem nos sustenta. Na frase seguinte, vem: e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Deus é misericordioso e nos concedeu o perdão e deseja então que também sejamos misericordiosos para pedir e liberar perdão. Na última frase desta oração do Pai Nosso, Jesus ensinou da seguinte forma: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Espírito de Deus é que nos ajuda a enfrentar as tentações que pode nos levar à consumação do pecado. O salário do pecado é a morte. E é por isso que devemos suplicar pela ajuda do Senhor. Então, o Espírito Santo é que nos concede a resiliência, a resistência às tentações para não consumar o pecado. Então, nesta oração, modelo do Pai Nosso, em termos gerais, o que nós podemos extrair dos ensinos é que Deus é Pai, Ele é soberano, Ele é santo, Ele é misericordioso, Ele é poderoso, Ele é glorioso e tudo no universo está sob a dependência e controle dele. Esta é a oração modelo ensinada pelo Senhor Jesus aos cristãos, o Pai Nosso. Como último ponto da lição, nós vamos falar agora sobre o jejum e começamos pela definição do que é o jejum. O jejum nós podemos dizer que é um ato de desenvolvimento espiritual, pois prepara a alma e o espírito de uma pessoa para mais elevada comunhão com Deus, sem os apetites advindo do corpo. Então, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, e a segunda carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, não só a segunda, mas a primeira também, ele no capítulo 6, versículos 4 ao 7, escreveu: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Aqui ele está falando da abnegação, né? Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Portanto, aqui está esse desenvolvimento espiritual a partir do jejum, porque ele fala de todas essas, vamos dizer assim, todos esses momentos
de aflições ou de bonanças, mas incluiu o jejum como um elemento essencial para o desenvolvimento espiritual. O jejum também ele é um ato de busca pela orientação de Deus para a tomada de grandes decisões e de escolhas acertadas, seja de ordem pessoal ou espiritual. Então, se temos alguma decisão a ser tomada, nós devemos praticar o jejum, porque o, com a prática do jejum nós temos uma maior comunhão com o Senhor e uma busca de sua orientação. E certamente o Senhor responde. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1 ao 3, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, aqui, uma decisão da primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo, a partir de uma orientação do Espírito Santo. E para isso eles oraram e jejuaram. O jejum também ele é um ato de adoração ao Senhor. O jejum ele é um ato de revestimento de poder para enfrentar as batalhas espirituais. E, como quinto e último ponto, o jejum também é um ato ordenado pelo Senhor Jesus, que deve ser praticado nos dias de hoje. Concluindo então a nossa aula de hoje. Orar e jejuar significa se submeter à vontade divina, ou seja, ter uma vida totalmente dependente do Senhor. A pessoa que não tem o hábito de orar e jejuar erra em suas decisões do dia a dia, vive uma vida de desobediência ao Senhor, possui uma alma vazia e está num profundo abismo, sem referencial de vida. Significa, então, que não devemos negligenciar a prática do jejum e da oração em nossa vida piedosa cristã. Chegamos, então, ao final do nosso programa Escola Bíblica no seu lar. Na próxima lição, vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Quem segue a Cristo anda na prática do amor e do perdão. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.